Olá, eu sou a Catione, sou integrante do programa de educação tutorial do curso de Engenharia Agrícola e hoje eu trago para vocês mais um exercício do conteúdo de análise de tensões relacionadas agora, ao círculo de Mohr, através do círculo de Mohr, da cadeira de resistência dos materiais 2. O exercício que eu trouxe para vocês hoje é o exercício 4 da lista da Palhinha, que diz o seguinte: o estado de tensões em um ponto é mostrado no elemento. Determine através do círculo de Mohr A, as tensões principais e B, as tensões de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média no ponto, especificando a orientação do elemento em cada caso. Esse exercício é muito semelhante ao exercício anterior, realizado no vídeo anterior. Entretanto, o que modifica ele é como tu vai analisar dessa forma, porque agora a gente pode realizar essas análises através do círculo de Mohr, o que torna o exercício muito mais fácil. A gente não precisa realizar tantas fórmulas, preenchimento de tantas fórmulas, mas a base, a ideia, a teoria continua a mesma. Então, assim como a gente havia comentado no exercício anterior, as setas, quando elas estão saindo, elas são positivas e quando estão entrando, elas são negativas. Com isso, a gente consegue concluir que a tensão em X é 10 megapascal, a tensão em Y é 80 megapascal, ambas positivas, porque estão saindo do elemento. Mas a tensão de cisalhamento, nesse caso, ela é negativa, menos 60 megapascal. Isso por quê? Porque, como eu havia comentado no exercício anterior, quando elas se encontram, essas setas, as 4 setas que contornam o elemento, elas se encontram na parte de cima, à esquerda, e na parte de baixo, à direita, elas são negativas. Quando se encontram na parte de cima, à direita, e na parte de baixo, à esquerda, elas são positivas. Dessa forma, então, a gente conclui que a tensão de cisalhamento é menos 60 megapascal. Esse ponto A, que está aqui na realização, na conclusão do exercício, é um ponto que a gente une a tensão de X e a tensão de cisalhamento. E aí a gente vai para o círculo de Mohr e coloca esses dados. Eu não consegui colocar o círculo de Mohr dentro desse mesmo slide, então eu vou ir e voltar entre os slides para que vocês entendam. Mas aqui antes é interessante comentar sobre o ponto C, que é a nossa tensão média. A tensão média ela é pedida já na pergunta B, do exercício 4. Mas a tensão média, então, é a média entre x e y e é 45 megapascal. Então, o nosso C é 45 megapascal. Aí agora, então, eu vou passar para o círculo de Mohr para vocês irem acompanhando. O que é interessante aqui no círculo de Mohr? Vocês traçam a abscissa, o eixo X e o eixo Y, onde o eixo X é a nossa tensão e o eixo Y é a tensão de cisalhamento. O 45, tá, traçado o eixo X e o eixo Y, também é importante observar que a tensão de cisalhamento ali no eixo Y, a tensão de cisalhamento, ela é negativa na parte de cima e positiva na parte de baixo, diferente de quando a gente executa outro tipo de função em função do eixo Y e X. Então, ela é negativa na parte de cima e positiva na parte de baixo. Então, para traçar esse círculo de Mohr, a primeira coisa que a gente faz é interessante também, isso está em escala, porque se estiver fora de escala, a observação do exercício não vai ser tão boa. Se ele estiver em escala, a gente consegue observar a tensão de cisalhamento máxima e a tensão 1 e 2 com a própria régua. Se ele estiver certinho em escala, a gente consegue observar ele até com a própria régua, não precisa nem fazer nenhum cálculo. Mas aqui, como não está, está em escala, mas não está tão bem escalado, não vai ser tão fácil de vocês observarem isso, a gente vai realizar alguns cálculos mesmo assim. Mas, de qualquer forma, a gente traça o eixo da tensão, traça o eixo da tensão de cisalhamento, e a primeira coisa que a gente coloca é o ponto A. O ponto A, como eu disse, como eu tinha colocado aqui no exercício, nos dados do exercício, é a tensão de X e a tensão de cisalhamento, 10 e menos 60. Então, 10 na linha da tensão e menos 60 na linha de tensão de cisalhamento, menos 60 para cima. E a gente põe um pontinho. E a gente pega o ponto C. Ali eu não coloquei o C, mas o ponto C é a média, a tensão média, que é igual a 45 megapascal. Então, a gente colocou ali na linha da tensão os 45 e traça uma linha entre o eixo, entre o C e o A, o ponto C e o ponto A. Nesse momento é interessante ter um transferidor, um compasso. Interessante ter um compasso. Coloca o compasso no ponto A e no ponto C e traça, então, esse círculo, que é o círculo de Mohr. E aqui é importante, aí todo o resto é observado apenas pelo círculo de Mohr. A gente vai conseguir concluir a tensão de cisalhamento máxima, que é onde é o próprio raio do círculo. Então, a gente consegue calcular o raio do círculo e consegue ter a tensão de cisalhamento máxima.
A tensão de cisalhamento, a tensão 1 e a tensão 2, elas são onde o círculo corta a linha da tensão. E a tensão 1 é sempre a maior em função da tensão 2, que eu já tinha comentado isso no exercício anterior. Então, fez o círculo de Mohr, onde o círculo corta o eixo da tensão, põe tensão 1 no mais positivo possível, e a tensão 2 o mais distante, mais puxado para o negativo possível. Então, acho que do círculo de Mohr, só não expliquei o 2θs, o 2θp. Esse 2θs2 e 2θp2, eles são em função dessa parte aqui do lado da imagem. É como se fosse uma colinha para vocês. O círculo é assim, e sempre uma é ao contrário da outra. Esse 2θs e 2θp, o S é para o eixo Y e o X e o P é para o eixo X. Então, a gente coloca essas setas em função dessa colinha aqui já. E aí, com isso, a gente vai conseguir a angulação que a gente precisa para fazer os novos elementos, né? Ele aqui pede para especificar a orientação do elemento em cada caso. A gente conseguiu, então, tem o círculo de Mohr com todos os dados. A gente calcula o raio, então, para conseguir definir a tensão de cisalhamento máxima. Esse raio é de 69,5. Então, a tensão de cisalhamento máxima é 69,5 megapascal. Aqui ao lado, a gente consegue ver a tensão 1 e a tensão 2. A tensão 1 eu botei aqui R mais C. Isso é pura observação. Quando a gente está no círculo de Mohr, a gente sabe que a tensão é sempre a mais positiva. A gente vai olhar o CO45. A gente vai olhar que essa tensão 1, ela é o raio desse círculo, mais os 45. Então, a gente consegue, mais esse C, né, com 45. Então, a gente consegue concluir que a tensão 1 é 114,5. Já a tensão 2 é o C, né, menos o raio. Então, do C até o zero, que são 45, menos esse raio que a gente tem, a gente vai ter a tensão 2 igual a menos 24,5. A gente já tem tensão 1, já tem tensão 2, e já tem a nossa tensão de cisalhamento máxima, já tem a tensão de tensão média. A gente só não tem as angulações. E para calcular as angulações, a gente consegue através da fórmula que a gente já havia usado anteriormente, tangente de 2θp igual a tensão de cisalhamento dividido por tensão de x menos tensão de y por 2. A gente vai ter, então, que tangente de 2θp igual a 1,72. Então, a gente faz o arco tangente de 1,72, divide ele por 2 e vai ter que θp igual a 29,9 graus, para fazer um dos novos elementos. Mas a gente também tem que calcular o θs. Para isso, a gente não precisa fazer a fórmula de novo. É só compreender que esse 2θp, que é igual a 59,7, a gente tem um ângulo de 90 graus e a gente tem menos esse 2θp. Então, 90 graus, 2θs vai ser 90 graus, menos 2θp, que é igual a 59,7. Então, nosso θs é igual a 15,1. Então, a gente já tem tudo para conseguir fazer os novos elementos. Aqui nesse primeiro quadrado, a gente tem... a gente faz, né, como eu ensinei anteriormente, faz o quadrado normal e traça o eixo x normal. Faz a angulação novamente, o 29, então, em sentido anti-horário, 29,9 em sentido anti-horário. A gente traça novamente o eixo X, o novo eixo X, né? Faz um quadrado novo, com essa angulação correta. E aí a nossa tensão 1, que é a tensão de Y, 114,5 megapascal, positivo, saindo do quadrado. E a tensão 2, menos 24,5 megapascal, entrando no novo elemento, né? Por conta de ser negativo. Já o outro elemento que pede ali na AB, esse seria o elemento para a questão A do exercício, para as funções principais. Já o novo elemento, né, a orientação do novo elemento, no caso da questão B, que é a tensão de cisalhamento máxima do plano e a tensão normal média do ponto, a gente então faz esse quadrado novamente, com o eixo X normal, traça o novo eixo X, o X', com essa angulação horária de 15,1 graus, e aí a gente faz o que a gente tinha comentado anteriormente. A tensão média é os 45, que é o C, que a gente usou no círculo de Mohr. Ele é positivo, então por isso ele vai estar saindo do quadrado, do elemento. E já a tensão de cisalhamento, a gente encontrou que a tensão de cisalhamento máxima ali é 69,5, que é o próprio raio da questão. Mas a gente usa, para colocar ela no lugar certo, a gente costuma usar... comumente a gente coloca ela no mesmo lugar que foi dado no elemento do enunciado do exercício. Então, por isso ela está ali na parte de baixo, ela é
Dessa forma, a gente consegue acertar nesse ponto. Então, essa foi a resolução desse exercício. Eu espero ter atendido as dúvidas de vocês. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, não hesitem em me procurar, fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.